Saudações de paz para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos de reflexão. O tema de hoje é o seguinte, é bem palpitante, hein? Descrentes funcionais ou crentes nominais? Isso pode ser tanto uma pergunta quanto uma afirmação. A minha preocupação com esse tema é que ele reflete exatamente a nossa realidade de hoje, ok? Muitos que se dizem crentes, porém são meramente nominais, e outros, né, que se dizem crentes que até parecem, na verdade, descrentes, só que funcionais. De onde vem isso? Vamos para a vinheta e depois eu tento destrinchar esse negócio para vocês aí. Meus irmãos, essa definição de crente nominal, ela já é antiga, porém descrentes funcionais, eu achei que talvez fosse até um termo, embora um pouquinho pesado, mas um termo que mais refletisse a realidade dos dias que estamos vivendo e a minha preocupação com relação ao que nós vemos hoje em dia que reflete exatamente esse cenário. O termo descrentes funcionais, ou descrente funcional, ele foi adaptado aí emprestado do termo analfabetismo funcional, que nada mais é, segundo o site Brasil Escola, do que os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras, né, palavras e números, são todavia incapazes de compreender textos simples, bem como realizar algumas operações matemáticas um pouquinho mais elaboradas, ok? Aí vem também, o site dá aí alguns dados que sinceramente chegam a ser preocupantes com relação ao analfabetismo, né? Que reflete a pouca alfabetização. Adaptando para aí o termo descrentes funcionais, seriam aqueles que até conhecem alguma coisa de cristianismo, até conhecem alguma coisa de Bíblia, mas não conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade bíblica e do querer de Deus para a sua vida. Eles não conseguem sair daquela pátina inicial, né, daquele leite, né, como diz o escritor aos Hebreus 6, né, não consegue sair da mamadeira espiritualmente falando e progredir com convicção, né, amadurecer, robustecer-se e frutificar na fé. Ficam sendo constantemente a vida toda como brotos e não chegam a se tornar árvores frutíferas e frondosas, ok? Então esse termo é aí usado nesse sentido. Eu emprestei esse termo nesse sentido para tentar passar para você que está me assistindo a minha preocupação com a nossa geração e com esses tipos de crentes que infelizmente são muitos em nosso meio. Na verdade, portanto, esse tipo de pessoa não é totalmente descrente, conhece a Cristo, né, e vive sempre superficialmente. Não consegue produzir frutos de justiça, né, que são os testemunhos, né, de Cristo, ok? E é diferente ao mesmo tempo daquele que é descrente, aquele que é incrédulo, daquele que é apóstata, né? Isso reflete, né, um quadro de um número de pessoas que vivem em nosso meio. E se você se enquadra nessa perspectiva, aqui com muito carinho vai essa reflexão para que você possa rever os seus conceitos em Cristo Jesus. Os sintomas, né, dos descrentes funcionais ou crentes nominais, que sintomas eles apresentam para serem identificados com essa forma, né? Na verdade, eles flutuam, né, mas não conseguem profundidade em conceitos bíblicos. Esses conceitos, na verdade, eles são revelados a todos que oram, né, e que leem a palavra do Senhor de maneira piedosa, mas eles não conseguem se aprofundar, porque na verdade não tem ânimo para buscar ou curiosidade para buscar.
Em segundo aspecto, também falta a atividade devocional bíblica, né, e de oração a essas pessoas. Não conseguem uma cadência de relacionamento com Deus e de relacionamento de Deus com ele, porque a oração é nosso relacionamento com Deus único. Não tem outro modo de nos relacionarmos com Deus. E pela palavra, Deus se relaciona conosco, Deus fala conosco. Esse tipo de pessoas também, descrentes funcionais ou crentes nominais, eles se apoiam, na verdade, no fanatismo, na tradição, né? Sem saber o que é de fato, né? Tradição e o fanatismo. Né? E eles também não têm certeza da salvação, uma coisa muito curiosa, né? Para se observar numa pessoa que se diz crente, porque a principal característica de um crente é servir ao Senhor, segundo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 9 e 10, e aguardar do céu a seu Filho, né? Que nos livrará da ira vindoura. E por aí também vai o medo de morrer, né? E dentre outras, né? E também uma outra característica que nós podemos notar nos crentes nominais ou descrentes funcionais é que eles não se movem além do limite deles, não se esforçam. E poderíamos aí citar muitas e muitas outras evidências pelos quais nós poderíamos aí identificar um crente nominal ou um descrente funcional. Mas eu vou citar ainda uma dessas características que talvez seja uma das mais importantes, que a maioria deles não se importam em congregar, não se importam com a igreja, não se importam em estar junto com os irmãos, não suportam a liturgia do culto, não suportam a pregação, não suportam os louvores, bota defeito em tudo, né? E ao mesmo tempo é crente, ao mesmo tempo professa Jesus. E na verdade, ao exterior até que parece, mas o interior realmente é problemático, porque ser crente nominal é problema de saúde espiritual. Ser um descrente funcional é a mesma coisa que Jesus falou à igreja de Sardo: tem nome de que vive, mas está morto. Né? Ele é um descrente, só que ele acaba sendo funcional para alguma coisa. Né? Ele parece com crente, mas não é. Amém? Então os sintomas são esses. Mas junto com os sintomas, se não tratado, né, vem os perigos, né, vem a doença crônica. Amém? Um dos primeiros perigos, né, que incorre dessa anomalia espiritual na vida de um crente chamado crente funcional é ser cortado da videira, como está lá em João capítulo 15, verso do 1 até o verso 6. Quem corta não é Jesus, né? Mas Deus, que é o vinicultor, né? Deus, que é o lavrador, ele olha e vê quem não tem fruto e corta. Amém? Crente funcional nunca deu fruto e nunca dará. Tá? Porque é incompatível com a videira, portanto o seu fim é ser cortado. Ele pode ser também, em segundo lugar, levado por ventos de doutrina. É um crente fraco, é um crente sem estaca firmada, é um crente sem apoio e sem âncora. Efésios 4, verso 13 e verso 14 é bem claro quanto a isso. Um outro risco que o crente nominal ele incorre é em perder a sua atividade, né, normal, a sua propriedade natural, ok? Como uma água morna, né, com as águas que vinham, né, a Laodiceia, que Jesus usou isso em Apocalipse capítulo 3 e verso 16, para exemplificar o estado daquela igreja. Aquela cidade recebia água de dois lugares, né? Numa cidade mandava água quente, outra cidade mandava água fria, né? E chegava em Laodiceia, a água ficava morna. Esse é o perigo, né, de ser nominal, ok? Crente somente de nome. Um outro perigo é o naufrágio na fé, né? O naufrágio na fé é uma realidade, ok? A apostasia, ela não é radical, ela vem aos poucos, ela vem gradativamente, assim como a santificação é progressiva, a apostasia também, que é o oposto à santificação, ela é progressiva, ok? É semelhante, né, àquela semente que caiu em terra rasa, tem terra por cima, mas tem um leito de pedra embaixo e ela não consegue fincar as suas raízes, então o sol esquenta a terra e ela acaba morrendo. Jesus falou sobre isso, mas o naufrágio na fé, quem fala é Paulo, e está em 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 18 e verso 19. Portanto, naufragar, né, é um sinal de anomalia no navio. Nós estamos num grande navio, né? Nós somos um grande navio.
E se tiver anomalia, se tiver rachadura, se tiver algum problema de ordem estrutural nessa embarcação, ela vai sofrer um naufrágio, que é nada mais, nada menos do que submergir, né, as águas aí. Um outro perigo do crente nominal ou do descrente funcional é dar trabalho, né, no passamento, né? Quando a morte chega, né, ele começa a ficar desesperado, porque viveu, na verdade, uma vida de engano, uma vida que ninguém notou, mas ele sabe, porque da sua consciência ele não pode escapar. E também descobre que não viveu a vida abundante prometida por Jesus. E isso a experiência pastoral nos mostra, amém, irmãos? Dá trabalho sim. E aí o pastor que tem, né, todo aquele trabalho de tranquilizar o irmão, de colher no depoimento do irmão, né, de orar junto com o irmão, confortar o irmão, aconselhar o irmão, né, e assisti-lo nesses momentos. Talvez é um dos trabalhos mais nobres do pastor e mais triste ao mesmo tempo de se ver. Amém, irmãos? Não é fácil. Não é fácil, eu digo isso como por experiência. Não é fácil nós estarmos diante de uma pessoa que está inquieta no leito de morte, porque na verdade viveu uma vida que achava que era correta e descobriu ali no momento da morte que era uma vida de engano, uma vida de futilidades, uma vida como um vento. E graças a Deus que quando Jesus permite que essas coisas aconteçam, é porque ele está dando uma chance da pessoa consertar a sua vida antes de ser recolhida para ele. Amém? A experiência pastoral não é privilégio meu, mas sim de muitos pastores também. E William Barclay, no seu comentário bíblico do Novo Testamento, no comentário de 1 Tessalonicenses, falando da iminência, né, da vinda de Cristo, e a morte é um desses fatores da iminência, né? Um fator, aliás, prático, né? Ele descreve duas experiências, na verdade, que são interessantíssimas e coadunam com isso que nós estamos testificando aqui sobre o dar trabalho, né? O viver uma vida de nominal, né? E chegar na hora da morte e dar trabalho. Ele diz o seguinte: quando a rainha Maria de Orange, né, morria, o seu capelão foi chamado, né, e chegou para prepará-la para a morte, porque esse é o papel, na verdade, do capelão, né, preparar as pessoas. Mas ela com muita veemência, mesmo no leito de morte, ela repôs e disse o seguinte: eu não deixei esse assunto para a última hora. Que maravilha, né, irmãos? Não deixei esse assunto para a última hora. Eu já venho cuidando desses assuntos há muito tempo. Um velho escocês, né, segundo testifica William Barclay, também no mesmo comentário no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, ele diz que um velho escocês, que foi aí também amparado por um capelão, que lhe oferecia aí conforto nas horas que lhe restavam de vida, né? Talvez por uma enfermidade, não fala aqui, mas ele replicou da mesma forma, mas de maneira diferente. Ele falou assim, ó: eu já cobri a minha casa quando o tempo estava bom, agora que o tempo não está bom, minha casa está coberta, né? Que maravilha, irmãos. Nós temos essa convicção. O crente, ele vive na expectativa, na iminência o tempo todo. O nominal não. O nominal não está preocupado, porque o nome é que importa, o status é que importa. Ele tem roupa de crente, ele fala como crente, ele prega como crente, ele canta, toca como crente. Ele é um crente perfeito. Ele só vai descobrir isso nos momentos decisivos da vida dele. Amém? Se o chamado, na verdade, né, por Deus aí, vier, né, como Jesus narra, daquele homem que tinha tudo, abriu os celeiros e diz: farta-te minha alma, tudo que eu tenho está aqui, eu preciso de mais nada. E a voz do céu ecoou dizendo, né, louco, essa noite pedirão a sua alma e o que tens preparado, né? Jesus falou essa parábola. Então, se o chamado, né, vier de repente, né, nem por isso ele tem que nos encontrar sem preparação. Jesus nos falou o tempo todo de sua vinda e da iminência, né? E também do perigo de ir para o inferno. Aliás, em Mateus, segundo estudiosos e teólogos, no livro de Mateus, Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu, né? Então,
O fato é que o homem que viveu a sua vida toda com Cristo nunca vai se encontrar sem preparação. A nossa vida, ela gira em torno do anseio por Cristo, irmãos. Ela tem que girar em torno do retorno de Cristo. Nós não investimos nesta vida, nós investimos no futuro, nós investimos na morte, na verdade, porque é a morte que dá início à nossa vida com Cristo. Então nunca alguém que se encontrou com Cristo e que anda com Cristo não vai estar preparado quando chegar a hora de comparecer à presença dele. O homem que vive na luz do dia não pode ser apanhado despreparado. O homem que vive, com iluminação, ele não pode alegar que tropeçou no buraco porque não viu. Ele não anda em trevas, ele anda em luz. Portanto, irmãos, essa é a minha preocupação. Barulho não garante salvação. Língua estranha não garante salvação. Terno e gravata não garantem salvação. O que garante salvação é a atividade do crente na presença do Senhor. O que garante salvação é andar lado a lado com Jesus, por todo momento, sendo fiel até a morte, não largando a sua cruz, não abandonando a sua jornada, não se conformando com as coisas deste mundo, mantendo seu vaso em santificação e honra, orando em todo tempo. Jesus diz em Lucas 21, orando em todo tempo, para quando o dia chegar vocês não serem pegos de surpresa. O maior perigo que o crente nominal pode, dentre todos esses, sofrer é de ser separado eternamente de Cristo no lago de fogo e enxofre. Portanto, meus irmãos, eu não sei qual de vocês ou quem de vocês, ou se vocês, algum de vocês, na verdade, está nessa situação. Se estiver, examine-se, examine sua vida, se conserte com Deus, assume um pacto de reposição espiritual, peça a Deus que renove o seu entendimento para compreender as Escrituras e o poder de Deus. Peça a Deus que renove o seu ânimo para poder orar mais. Peça a Deus que renove o seu ânimo de voltar a congregar e sentir prazer nos cultos. Porque o culto em si só ele não faz nada. O culto em si só ele é uma didática que Deus preparou para que nós venhamos a lembrar sempre dele e sentir a sua presença em nosso meio. Enquanto fazemos isso, diz Paulo, que nós fortalecemos aqueles que estão fracos. Então, às vezes, você vai na igreja por você e, na maioria das vezes, você vai na igreja por outras pessoas que estão fracas e, às vezes, vendo o seu rosto, apertando a sua mão, te dando um abraço, elas também se renovam e se fortalecem. Esse é o grande mistério do congregar. Crentes nominais só tem valor aqui na terra. Eu não vou dizer se você gostou desse vídeo, porque, se eu for ver, nem eu mesmo gostei de ter gravado. Mas esse vídeo é necessário. Se você acha que ele serve para mais alguém, compartilhe esse vídeo. Curta também esse vídeo para que possa ajudar aí nos mecanismos de busca do canal e o vídeo ser projetado. E no mais, que Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus. Jesus vem em breve. Você está preparado? Deus abençoe.